Oferecimento CIEAN. Estamos de volta com o nosso programa Ponto de Equilíbrio, uma parceria entre o Jornal do Comércio e o Amazon Sat. Entrevistando hoje o advogado Jean Cleuter Simões Mendonça, que é o presidente da Comissão Nacional de Direito Tributário da Ordem dos Advogados do Brasil. Jean, há uma discussão no âmbito da comissão que você preside, a proposta do Código de Defesa do Contribuinte, visando eliminar todas essas distorções e essa desigualdade entre o fisco e o contribuinte. Em que pé está essa discussão? Nós estamos elaborando o projeto de lei para enviar ao Congresso Nacional. Foi requerido pelo Congresso Nacional que o Conselho Federal elaborasse o projeto. E esse projeto está sendo elaborado pelo Dr. Jacques Veloso, que é o presidente da Comissão de Direito Tributário do Distrito Federal e membro da Comissão Nacional. Hoje, há uma distorção muito grande de forças entre o fisco e o contribuinte. Para você ter uma ideia, Marcelo, nós temos execuções que o contribuinte não é nem citado e a sua conta corrente já é bloqueada. Ou seja, ele não teve o direito nem de se manifestar. Cadê o princípio constitucional do contraditório, da ampla defesa? Está sendo realmente atropelado. Então nós temos que ter algumas diretrizes básicas para que o contribuinte tenha um mínimo direito de defesa. Por exemplo, ao fazer um lançamento administrativo, eu entendo que o contribuinte tem que ser notificado para que seja oportunizado o direito de defesa administrativa daquele crédito. Outro exemplo, nós temos o artigo 135 do CTN, que ele é claro que o contribuinte, pessoa física, só responde em caso de fraude, excesso na gerência. E o fisco, com uma simples petição, já está redirecionando todas essas ações para o contribuinte. Ou seja, o contribuinte sempre é surpreendido. Então, o que nós queremos não é proteger os sonegadores, não é proteger aos maus pagadores de tributos, porque o tributo é essencial para a sociedade. Nós temos que proteger o contribuinte que quer se defender e que muitas vezes tem razão. Por exemplo, nós temos execuções contra contribuintes que já não fazem mais parte do contrato social, já não são mais responsáveis tributários, mas o fisco executa. Dois problemas. A máquina se movimentando por uma ilegitimidade passiva do cidadão. E o cidadão se movimentando para mostrar o que é o óbvio. Então, o Código de Defesa do Contribuinte, ele vem estabelecer essas relações entre o fisco e o contribuinte. Como há muito tempo atrás, há 15 anos, acho que fez 15 anos esse ano, o Código de Defesa do Consumidor. Num primeiro momento, a lei não era bem interpretada, mas nós vimos hoje que o consumidor está com seus direitos plenamente garantidos. Quais são as tendências da reforma tributária em relação à Zona Franca de Manaus? Bem, eu poderia começar falando do ICMS. A gente, como amazonense, até o pessoal brinca no CARF comigo, Jean, para você a Zona Franca é uma religião. Eu digo, não é uma religião. A Zona Franca é uma questão de desenvolvimento equilibrado do país. O Pacto Federalista não é para dar benesses. O Pacto Federalista é para equilibrar o país como um todo. Então, o cenário da reforma tributária é muito complexo. No Congresso Nacional, nós temos a Câmara dos Deputados e o Senado Federal. Na Câmara dos Deputados há um desequilíbrio enorme. Nós temos hoje 8 deputados federais contra 70 de São Paulo. No Senado Federal, a situação pode se equilibrar. Por quê? Porque nós temos 3 representantes por estado.
Então, São Paulo tem 3 senadores e o Amazonas 3 senadores. O melhor cenário para a reforma tributária, na atual situação, é a união do Norte com o Nordeste contra o Sudeste. O que é um absurdo eu falar um estado contra o outro. Mas isso faz parte do equilíbrio da federação. E aí nós temos que ter cuidado com todos os atos feitos pelos deputados e pelos senadores. Hoje nós temos um senador bastante atuante, que é líder do governo. Imagina o trabalho que ele tem para a questão do ICMS, para manter a alíquota de 12%. A alíquota de 7% no Nordeste e de 4% no Sul-Sudeste. Então a situação não é fácil. A situação é de negociação sempre, como é a OAB, que também não tem a questão impositiva. Jean, você nos trouxe aqui, inclusive eu chamo a atenção do nosso telespectador, nós vamos sortear isso aqui por intermédio da nossa página no Facebook, um livro Direito Tributário, Questões Atuais. Esse é um presente do nosso convidado de hoje, editado pelo Conselho Federal da OAB, trazendo estudos de renomados juristas, tributaristas, sobre inúmeras questões. Que texto mais você tem destacado aqui? Você estava me falando do manual que está em vias de desenvolvimento, manual do advogado tributarista, é isso? Isso. Um dos nossos projetos no Conselho Federal, além de fazer a segunda edição do livro Questões Atuais do Direito Tributário, nós temos um projeto de fazer um manual tributário dos advogados, para que os advogados tirem todas as suas dúvidas quanto à sua contabilidade. Eu gosto muito de um texto que fala sobre as decisões do Supremo Tribunal no CARF, como é que fica a repercussão geral dentro dos tribunais administrativos. É uma situação que hoje é impositiva, que remete às grandes discussões nacional ao Supremo Tribunal Federal. Esse é um texto do professor Ives Ganda, que vale a pena ser lido. Bem, infelizmente nós chegamos ao final deste programa. Jean, eu queria te agradecer pela participação. Muito sucesso nesse trabalho. Eu sei que você vai ser um dos palestrantes no Congresso Internacional de Direito Tributário, lá em Pernambuco, de 2 a 4 de outubro, levando ao debate essas questões típicas da Nova Franca de Manaus. Queria colocar o nosso programa sempre à sua disposição também para divulgar essas teses que são inovadoras e te agradecer. Eu que agradeço, Marcelo, pela oportunidade da gente poder contribuir um pouco com a sociedade brasileira e com a sociedade amazonense. Muito bem, assim nós chegamos ao final deste programa. Até a próxima semana. Oferecimento CIEAN. Conheça o Memorial Petrônio Augusto Pinheiro. Apoio Jornal do Comércio.